Professor Rogério, bom dia. Acho que a gente começar a falar dessa semana para a gente encerrar a outra, né, que passou o jogo contra o Avaí. Quando terminou o jogo, acho que foi geral nas análises da imprensa que, em certo momento, dá para dizer que o Marcílio perdeu para ele mesmo. Tinha 1-0, tinha um resultado e acabou desperdiçando. Na tua coletiva depois, tu até citou que faltou malandragem, faltou ser mais copeiro. Como é que foi a tua conversa com eles em relação a isso para a sequência do campeonato? Porque a partir de agora são praticamente 7 finais, né? Bom dia. Acho que a análise sua foi correta, né? Nós fizemos aí não só no jogo contra o Avaí, mas no jogo contra o Brusque e no jogo contra o Joinville, 3 grandes jogos. O jogo contra o Brusque e o Avaí, nós pecamos em detalhes a partir do momento que a gente começa a fazer algumas trocas, né? E a gente sabe, fala muito bem para os atletas que quando você tem uma troca dentro de campo, a gente tem que estar atento em todos os detalhes, né? Então, acabou ali nesses 2 momentos, nesses 2 jogos aí, pequenos detalhes ali, acabamos tomando um gol, onde o jogo estava controlado, fizemos 1-0 contra o Avaí, como você falou. O Avaí não deu uma finalização no primeiro tempo e deu 2 no segundo tempo, onde foi feito os 2 gols. Então, assim, estamos pecando em alguns detalhes ali em meio do jogo para o final. Então, falta um pouquinho mais de concentração, um pouquinho mais de detalhes ali. A gente tem conversado com os atletas, tem passado para eles isso, né? Eles têm reconhecido também, eles acabam sabendo que realmente faltou isso ou faltou aquilo. E o que eu falo sempre para eles é o trabalho, é continuar o trabalho. Nós temos aí 7 finais pela frente, a gente sabe da dificuldade que é o campeonato, né? E temos que estar um pouquinho mais atento nesses detalhes, até porque se for pegar o jogo do Joinville, a gente conseguiu fazer um grande jogo, né? Faltou realmente ali a bola ter entrado, ter feito o gol ali, mas são coisas que a gente está corrigindo no dia a dia. Fechou. Professor Pedro Gaia, da Web Catarina e da Rádio Univale FM. Eu queria te perguntar o que foi o teu discurso, o que o senhor passou após a derrota para o Avaí, já pegando o teu gancho que tu falou sobre esses pecados que a gente está comentando no sistema defensivo. Queria te perguntar qual que foi o teu gancho que tu falou depois do jogo contra o Avaí, qual que foi a conversa passada no vestiário logo após o jogo. Não, logo após o jogo a gente sempre comenta, a gente tenta não falar tanto, até pelo fato que às vezes a gente está com os ânimos ali à flor da pele. A gente tem que ter o controle, né? Antigamente eu falava muita besteira, hoje eu não falo tanto. Deixo para os jogadores ali, para eles poderem falar. A gente pontua bem pontual mesmo, assim, a gente procura falar bem pontual para eles, né? Como eu falei no final do jogo, a malandragem, um time copeiro, acho que independente de idade, independente de quem está de campo, o futebol é assim. Ao final do jogo contra o Hercílio estava levando bola para a linha de fundo aqui e segurando a bola. Isso é malandragem, independente de idade ou de quem estiver dentro de campo. Então a malandragem de futebol ela existe, o goleiro segura um pouco, aquela famosa cera, então isso é normal. Então acho que isso são pequenos detalhes a ser ajustados, né? Foi o que a gente comentou, para justamente a gente depois a gente fazer isso, né? No jogo contra o Joinville a gente conseguiu controlar, principalmente o final do jogo também, né? Então a gente já foi melhor. O jogo do Avaí foi um jogo que saiu um pouco atípico, né? Até pelo fato que a gente estava ganhando o jogo estava tranquilo. Tanto que o segundo gol, a bola estava nos nossos domínios, a bola era nossa, uma falta lateral, e a gente deu para o adversário acabou fazendo gol. Então, assim, pequenos erros de desatenção que isso é normal. Rogério, bom dia. Alexandre da Rádio Univale, Web Catarina. A minha pergunta é simples e objetiva. Nos 4 jogos, desde o jogo do Brusque, você só utilizou 5 atletas, os mesmos. Pim, Léo Rigo, Vitor Guilherme, Alisson e Pimpão. Hoje, depois dos 4 jogos, você já tem a equipe ideal para jogar com o Criciúma e sequência do campeonato? Sim, acho que cada atleta ali ele tem buscado o seu espaço e tem a cada dia mostrando a qualidade para poder estar assumindo a camisa do Marcílio, né? A equipe que vai entrar contra o Criciúma é uma equipe que a gente pensa ideal dentro de jogo a jogo, né? A gente tem que pensar, até porque o Avaí joga de um jeito, o Criciúma joga de outro, o Hercílio joga de outro. Então, acho que a gente sabe das diferenças das equipes que a gente está estudando, mas, sim, hoje nós temos a equipe ideal para poder enfrentar de igual para igual o Criciúma. Rogério, o Jânio Flávio fez uma pergunta que era basicamente isso, acho que já até dá para contar como respondida, mas tem outra pergunta do Jânio Flávio aqui para você. Ele falou assim, qual a sua avaliação das 3 primeiras rodadas do campeonato em relação ao Marcílio Dias? Olha, a minha avaliação é que acho que o Marcílio nessas 3 primeiras rodadas teria que ter no mínimo 4 pontos. Acho que nós fizemos, tirando o jogo do Hercílio, que acho que foi algumas coisas pontuais de erros individuais, e o jogo acho que poderia ter ficado 0-0, mas quanto o Avaí e contra o Joinville, a gente merecia ter
a vitória em um, empate no outro, ou 2 vitórias. Até porque nós fizemos 2 grandes jogos. E foi em pequenos detalhes que a gente acabou perdendo. Professor, essa pergunta é um pouco chata, mas eu acho que tem que ser feita. Tem um início ruim, né? Você acabou de citar que devia ter 4 pontos. E agora a 4ª rodada é contra uma equipe, na minha opinião, favorita ao título, lá, e o Marcílio não vence há 14 anos. Então, é um prognóstico difícil de você buscar pontos lá. Queria saber como é que é a tua conversa com a diretoria, com o Diego Coupe, se eles te passam um respaldo nesse momento para a sequência do trabalho. É o que eu espero da diretoria, né? É o respaldo, até porque o trabalho aqui não é feito da noite para o dia. Quando eu cheguei, eu tinha um monte de desconfiança da imprensa e continuo com desconfiança agora. O futebol você tem que provar todo dia, e esse é o meu trabalho. Só que a gente sabe de tudo que a gente fez até agora no clube, né? E a gente espera esse respaldo justamente por isso, porque o que está acontecendo, o time está jogando, o trabalho está sendo bem feito, o dia a dia de trabalho está sendo bom. Lógico que o futebol é difícil você controlar ali dentro de campo 11 contra 11, pequenas coisas que acontecem para poder a vitória, o empate, a derrota, mínimos detalhes. Mas eu estou tranquilo do meu trabalho bem feito, do que eu venho fazendo aqui no clube. E a gente espera sempre isso, porque quem está acompanhando o dia a dia está vendo o que está acontecendo. Rogério, a equipe jogou muito bem contra o Joinville. Você veio, após o Joinville, jogar com o Avaí. Não poderia ter mantido a mesma equipe que jogou contra o Joinville? Eu sei que você fala que cada equipe tem uma formação diferente, mas não poderia ter mantido a mesma equipe do Joinville, jogar contra o Avaí para dar uma sequência do jogo, porque eles jogaram muito bem em vista contra o Ercilus. Para o Joinville foi um up muito grande. Não poderia ter mantido essa equipe? Eu acho que não, porque pelo seguinte, você vai pegar aí, nós trocamos 2 atletas só. Então, praticamente 80% do time foi o mesmo. Então, eu não troquei todo mundo, eu troquei 2. Certo? E dentro das 2 trocas, durante o jogo, eu tive 4 atletas que pediu para sair, porque não aguentou jogar. Porque jogou na quarta e jogou no sábado. Quer dizer, o campeonato é desgastante, o campeonato é difícil, é complicado. Então, mesmo fazendo 2 trocas, durante o jogo eu tive que trocar 4 jogadores que não aguentou correr naquele sol que estava. Então, para ver o quanto difícil é para o treinador, e aí o torcedor não sabe, a imprensa não sabe, que o pessoal, um passa mal, um acaba vomitando dentro de campo, os outros 3 pedem para sair, e aí? Eu tenho que olhar para o banco e tenho que colocar. Imagine se eu não tivesse trocado essas 2 peças. Quer dizer, então o futebol, a gente não consegue controlar muita coisa. Lógico, a ideal seria ter mantido, mas para ver se eu mantenho os 10, com certeza as 5 trocas não teria como eu trocar, porque se 4 pediu para sair, imagine o que ia acontecer durante o jogo. Então, acho que tem a responsabilidade, sim, de manter uma equipe, de ter essa sequência, né, dessa equipe, mas se for ver dos últimos jogos, vem mantendo aí praticamente 8 atletas. Professor, para tentar não estender muito, vou tentar colocar 3 perguntas numa só. Primeiro, você falou da pontuação, né? Deveríamos ter pelo menos 4 pontos. Qual é a projeção de pontos que você entende que é possível ser feito nos jogos restantes? E pelo que o Marcílio Dias vai brigar? Você acha que ele briga contra o rebaixamento, ele briga para classificar bem, para uma vaga na Série D? Qual é o objetivo nesse sentido? E junto, acho que você pode falar, na tua avaliação, o que se entende que é o nível do campeonato? Se te surpreendeu, você jogou uma Copa Santa Catarina, a gente sabe que o catarinense tem um nível mais alto, mas ele te surpreendeu? Era isso que você esperava? Como é que você vê o nível do campeonato? Vamos pela última, né? Acho que o nível do campeonato já sabíamos que ia ser o campeonato mais competitivo que já teve nos últimos anos aqui em Santa Catarina. E vocês que são daqui, vocês podem até, né, me corrigir e concordar, porque todas as equipes começaram iguais. Diferente nos outros anos, sempre os clubes que disputam Série B e Série A sempre começam depois, né? E há essa troca de jogadores mais jovens antes que eles põem para rodar e depois eles começam do meio do campeonato. Então isso acabou para ver que o campeonato está bem equilibrado. Então isso está sendo importante, o equilíbrio no campeonato. A gente sabia da dificuldade, mas lógico, a gente esperava, que eu falei, os 4 pontos nesses 3 jogos, né, ou talvez 5, que foi o que nós combinamos e a gente passou pelos atletas, que seriam 5 pontos nos 3 primeiros jogos que dariam para conseguir. A outra pergunta foi da projeção de pontos no campeonato. Eu tenho certeza que nos próximos 4 jogos aí a gente tenha para fazer aí nas minhas contas, entre 6, 7 ou 9 nesses 4 jogos. E fazendo essa pontuação a gente briga para classificar. Eu tenho certeza que o clube não vai cair, o time não cai. O trabalho a gente sabe que está sendo bem feito. O campeonato é difícil, competitivo, mas eu tenho certeza que a pontuação que a gente tem para fazer nesses próximos jogos aí, a gente consegue sair dessa zona, né, ali embaixo, e já começa a brigar do meio da tabela para cima. E lógico,
a depois no campeonato, os jogos que a gente tem, os últimos 4 jogos, a gente tem uma projeção de pontuação aí que pode conseguir a classificação, que é a pontuação que o Marcílio vem fazendo nos últimos anos. 12, 15 pontos, classificando aí em sexto, em quinto, em quarto. Né? No último campeonato, o Marcílio teve apenas 4 vitórias, acho que 3 vitórias e 5 empates, se eu não me engano. Né? Isso, 3 vitórias e 5 empates. Então, isso a gente, na nossa projeção, a gente acha que isso pode acontecer. Professor, só pegando o gancho e já falando um pouco sobre o jogo de amanhã lá em Criciúma, eu queria saber qual que foi a filosofia que tu impôs e que a comissão técnica impôs para os jogadores nessa semana de treinamento, nesse período de treinamento para o jogo de Criciúma, e qual foi o clima desse treinamento, se o time já está preparado, se o time já está posto na sua ideia de time que vai sair jogando, se está tudo certinho, e qual que foi o clima e a filosofia que o senhor impôs? Acho que o clima está... Todo mundo sabe da responsabilidade e do momento que nós estamos vivendo. Né? Não é um momento bom, né? E o que eu passei para os atletas é o momento da gente ficar calado e trabalhar. Então, tudo se passa pelo trabalho. Né? E, com certeza, as coisas mudam se nós continuar desse jeito, trabalhando sério, acertando os mínimos detalhes. E a conversa que nós passamos é essa situação de pequenos erros, né? De estar atento um pouquinho mais, porque a gente passa a ideia, a gente estuda o adversário, a gente passa para os atletas igual nós passamos ontem. Hoje nós temos a nossa análise logo após a chegada na viagem, para mostrar o que aconteceu e aí ajustar esses erros, e amanhã tem uma nova análise do adversário. Quer dizer, antes dos atletas entrarem dentro de campo, 20 minutos antes, os atletas têm uma análise feita no vestiário. Então, para poder realmente entrar e não ter erro. Né? E a proposta, dentro do jogo, a gente sabe da dificuldade que vai ser o jogo do Criciúma, que é o time a ser batido no campeonato. Né? O clube não ganha muito tempo lá, mas acho que o tabu foi feito para quebrar, a gente ir concentrado, determinado, fazer um grande jogo. Estar atento dentro dos 2 últimos jogos, tanto de Joinville até tomar o gol do jogo contra o Avaí. Acho que a gente entrar com essa competitividade, competir com o adversário, a gente tem certeza de sair de lá com um grande resultado. Rogério, o Vitão sentiu na última partida. Não sei como é, se ele está no DM, se vai viajar. A equipe vai ser mudada novamente, já te pergunto para o jogo de Criciúma, que é uma batalha, precisa vencer. E já temos em casa, fim de semana, na próxima, vai ter um tempo mais de trabalho. O Camboriú também não pode perder, na minha perspectiva, porque é um clássico. Para essas 2 equipes, você projeta manter a mesma equipe ou vai ter mais mudanças ainda além do que já teve? Não, a ideia é manter para esses 2 próximos jogos a mesma equipe que vai iniciar. Então, praticamente, nós temos aí 80% que vai iniciar. O Vitão não viaja, deu lesão, então está praticamente fora do campeonato. Campeonato muito curto, eu acho. Dependendo, né, o prognóstico do departamento, a gente vai analisar, mas grande chance de estar fora, porque lesão muscular se dá aí, dependendo do grau, 2, 3 semanas de campeonato. Já aí 2, 3 semanas são praticamente 6 jogos. Então, praticamente, a gente não... pode acontecer isso. E é natural as trocas, né? O Everton volta, que estava no time, estava jogando, e os demais a gente vai manter praticamente 80% aí, voltando uma outra exceção aí para poder ajustar para esses 2 próximos jogos, que a ideia é manter a equipe. O professor, para fechar, você recebeu um reforço essa semana, que foi o Rafael Costa, né? Tem um currículo bem bacana, tem muitos gols na carreira, só que ele não está na ponta dos cascos ainda, né? Como é que você pretende fazer o uso dele? A gente viu que a primeira projeção era de 20 a 30 minutos para a sequência do campeonato. Quando é que tu acha que ele vai estar 100%? O Rafa... No jogo passado era de 20 a 30, só que ele acabou jogando 40. Né, que de última hora acabou o Dias passando mal, que não estava no nosso, né, prognóstico ali no nosso documento. O Dias ficar até os 20 minutos do segundo tempo, mas acabou tendo que entrar. Então, quer dizer, ele jogou um pouco a mais, já treinou 2, 3 dias agora também, para poder ganhar ritmo, e tem também, o próximo jogo é daqui a 11 dias. Então a gente vai conseguir preparar ele para esse jogo. A ideia é manter o mesmo de 30 a 40 minutos, e já no próxima partida já é a situação de, quem sabe, já com 11 dias de trabalho, ele já consegue se adaptar melhor, porque o treinar fora e treinar no dia a dia é diferente. Tanto que da chegada dele de 3, 4 dias, ele já mudou totalmente o ritmo dele, percentual, já melhorou em muita coisa, já em posicionamento, em dia a dia de treino. Então, assim, isso já vê que o dia a dia da rotina muda para o atleta. Então, a ideia depois, quem sabe, ele já poder iniciar e poder ser o camisa 9 aí.